Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou um leitor e um pesquisador da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O Senhor Jesus fala em João, no capítulo 5, versículo 39, para nós examinarmos as Escrituras. Examinar é ler, é estudar. Você pode ver do grego para o português, porque o Novo Testamento ele foi escrito na língua original grega, né? Traduzido ali quando Jesus falou examinais, quer dizer estudar, aprender. O cristão, a pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele deve meditar na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é a regra de fé e prática. Ou seja, acima de líderes religiosos, padre, né, bispo, sacerdote, pastor, apóstolo, qualquer líder de uma religião, acima dele, a última palavra nunca é dele, a última palavra é a palavra de Deus. Né? Deus falou para Jeremias, Jeremias, eu velo sobre as minhas palavras para as cumprir. Então você que está aí assistindo esse vídeo, do outro lado, aí no Facebook, no YouTube, então saiba de uma coisa, você tem o direito de ir na fonte, que é a palavra de Deus, ler, meditar, estudar, aprender, porque a própria Bíblia admoesta o cristão. O profeta Oséias falou assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então o ensinamento para nossas vidas ele é progressivo. A caminhada cristã é progressiva. Eu queria ler um texto que está em 1 Timóteo, na Bíblia, no Novo Testamento, que fala assim, quantos mediadores há entre Deus e o homem? É uma pergunta, né? Quantos mediadores, né? Será que um profeta, um líder de uma igreja, um santo de uma igreja, uma pessoa famosa de uma igreja, ele pode ser mediador? Diga de passagem aqui, eu queria enfatizar que eu não tenho nada contra nenhuma igreja, instituição, né? Eu gosto de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como eu falei, que ela é regra de fé e prática. Então você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, se você é de uma denominação, de um credo religioso, saiba de uma coisa, a minha intenção não é te atacar. A minha intenção aqui, à luz da palavra de Deus, é colocar você para pensar, para refletir, para ir na própria Bíblia, que é a palavra de Deus, e aprender. E diz assim, quantos mediadores há entre Deus e o homem? É uma pergunta. Você sabe quantos mediadores? Você sabe quem pode te apresentar diante de Deus, que pode levar as suas orações? Você sabe responder à luz da palavra de Deus? Ou o que você já aprendeu aí foi através de tradição, de líder, de homens e de mulheres de Deus. A gente tem que aprender à luz da palavra de Deus. E o texto de 1 Timóteo, na Bíblia, no Novo Testamento, você pode pegar a sua Bíblia aí, diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É a Bíblia que está falando isso, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está trazendo a pedagogia cristã para as nossas vidas. Há quem acredite que espíritos santos, duendes, anjos e até meros seres humanos podem servir de mediador entre Deus e o homem. Felizmente, não há burocracia nas coisas espirituais. Podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então você está aprendendo, Deus está te colocando você diante desse vídeo para você aprender que santos, Maria, né, todo respeito a Maria, mas ela foi uma mulher escolhida por Deus, né? Mas isso não faz dela um ser anormal, com todo respeito, né? Como eu falei, mas eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Então a Bíblia aqui é bem clara. 1 Timóteo, guarda aí, capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. A pergunta que eu estou fazendo e esclarecendo nesse vídeo é, quantos mediadores há entre Deus e os homens? Maomé foi o profeta dos muçulmanos. Ele é o mediador? Ele não é. A Bíblia é bem clara. É Jesus Cristo. Joseph Smith, o fundador da religião mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele é o mediador? Ele pode apresentar? Ele pode intervir? Não pode. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5 que é Cristo Jesus, homem. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo.
Charles Tanger Russell, o fundador da Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, ele pode fazer alguma coisa? Ele pode ir perante Deus? Não pode. A Bíblia fala e me responde. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, o texto do Evangelho de João, capítulo 14, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Com todo o respeito que eu falei aos líderes de religião, tudo, mas se não tiver aqui, ó, introduzido dentro da palavra de Deus, é um ensinamento contraditório à palavra de Deus, né? A Ellen Gold White, a profetisa da igreja adventista, ela pode fazer alguma coisa? Ela não pode fazer nada, ela morreu, está lá na sepultura, né? Não pode fazer nada. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então não existem muitos mediadores, né? A Igreja Católica coloca Maria como mediadora. Maria não é, infelizmente, né? Amo o povo católico, tenho amigos católicos, mas a gente tem que ensinar o que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Acima de padre, acima de bispo, acima do papa, está a Bíblia Sagrada, regra de fé e prática. Deus falou para Jeremias, no capítulo 1 do profeta Jeremias, Jeremias, eu velo sobre as minhas palavras para as cumprir. Então Deus tem responsabilidade e compromisso com a sua palavra, né? Se eu estiver fora da palavra de Deus, Deus não tem compromisso comigo. Não tem compromisso com padre, com pastor, com ancião, né? Diga de passagem também, ancião. A congregação dá muita ênfase para a revelação. Algum ancião pode mediar alguma coisa? Não pode mediar. O ancião é que nem eu, é que nem você, né? A Bíblia fala que eu tenho que buscar a Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, fala que ninguém pode pôr outro fundamento. Não tem outro alicerce, irmãos. Alicerce para você entrar na presença de Deus. Alicerce para você buscar a face de Deus. Alicerce para você pedir perdão para Deus. É através da pessoa bendita de Jesus. O apóstolo Pedro falou em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação, mediação é na pessoa de Jesus. Eu estou encerrando esse vídeo aqui esclarecedor a respeito de quantos mediadores há entre Deus e os homens. E a Bíblia responde, um só, Jesus Cristo. Maria não é mediadora, o líder dos mormons não é mediador, o líder da adventista não é mediador, o líder da congregação cristã do Brasil não é mediador, o líder da Assembleia de Deus não é mediador, porque a Bíblia responde em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, vou ler aqui, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há quem acredite que espíritos, santos, duendes, anjos e até meros humanos podem servir de mediador entre Deus e o homem. Felizmente não há burocracia nas coisas espirituais. Podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você seja esclarecido à luz da palavra de Deus, que você seja um crente bereano, como o apóstolo Paulo elogiou os crentes de Bereia, porque tudo que Paulo estava ensinando, eles estavam acompanhando na Bíblia Sagrada, se de fato aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com a palavra de Deus. E Paulo não ficou irado, Paulo não xingou, Paulo não ficou aborrecido. Paulo elogiou os crentes bereanos, falou que eles foram mais nobres que o povo de Tessalônica. E eu também. Eu peço para você fazer isso. Tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou falando, vá na Bíblia. Leia na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia responde. Quantos mediadores há entre Deus e os homens? Um só, Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.